Semana passada nós iniciamos o estudo dessa carta, que é uma carta muito especial, principalmente porque ela tem um tom muito pessoal, evidenciando assim o relacionamento que o apóstolo Paulo tinha com os cristãos de Filipos. Então essa carta é uma carta que tem muito a nos ensinar, principalmente no que diz respeito à alegria. Eu quero então convidar você nesse momento a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos mais uma vez, e nós vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus e Pai, mais uma vez nós iniciamos mais uma semana em nossas vidas, dedicando esse dia ao Senhor, dedicando esses momentos para o engrandecimento do Teu nome e também para o estudo da Tua Palavra. E nesse momento que vamos ler e entender a Tua Palavra para as nossas vidas, o Espírito Santo esteja agindo na vida de cada um de nós, nos trazendo conhecimento, esclarecimento e principalmente nos mostrando como nós devemos aplicar a Tua Palavra em nossas vidas, nos dias dessa semana. Pedimos a Deus que todas as nossas preocupações, anseios, possam dar lugar àquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, nós intitulamos essa série como Alegria Incomensurável, e já explicamos no domingo passado o que vem a ser essa palavra incomensurável. E essa palavra significa que não se pode medir. Então, nós entendemos que um bom resumo para a mensagem de Paulo aos Filipenses é justamente essa alegria que não se pode medir, que somente as pessoas que creem em Deus, as pessoas que realmente têm fé em Deus, aquelas pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, pode de fato experimentar uma alegria que não se pode medir e que não é fruto dos momentos em que em nossas vidas nós desfrutamos de paz e da ausência de problemas. Sim, essa alegria incomensurável, ela pode ser experimentada pelo cristão em todos os momentos da sua vida, mesmo quando tudo não lhe vai bem, mesmo quando ele enfrenta problemas e dificuldades na sua vida. Muito bem, nós vimos aqui que os filipenses, eles se converteram justamente quando o apóstolo Paulo foi direcionado por Deus a não ir mais para a Ásia, e sim para a Europa. Deus muda os planos do apóstolo Paulo, e ele então tem uma visão de um homem macedônio pedindo a ajuda dele. Ele então e a sua equipe missionária partem então em direção à Europa, e ali em Filipos eles pregam o Evangelho, e Deus faz nascer naquela cidade, que era uma cidade extremamente importante, porque era uma cidade que tinha um status especial diante do Império Romano, e ali então surge, nessa cidade tão importante, tão estratégica, a primeira igreja cristã na Europa. Essa carta que nós temos em mãos, ela foi escrita
quando Paulo estava preso em Roma pela primeira vez. Nós também falamos sobre isso no domingo passado. Paulo, ele estava preso, ainda que ele gozasse de uma prisão domiciliar, ele era impedido de sair daquela residência. E daquela residência, estando preso, ele escreve essa carta aos Filipenses, que fala a respeito de alegria, não de tristeza, não de frustração, não de lamento, mas ele fala de dentro de uma prisão sobre a verdadeira alegria. Como nós vimos também na semana passada, essa palavra alegria, ela é mencionada 16 vezes pelo apóstolo nessa carta, e isso vai demonstrar que esse é um tema muito importante que Paulo quer ressaltar aos irmãos que se encontravam em Filipos. Diante disso, irmãos, nós podemos agora ler o texto que vai ser o alvo da nossa mensagem de hoje. Eu quero falar sobre a relação entre alegria, gratidão e oração. E nós vamos perceber que essas três palavras, elas andam juntas, elas devem estar presentes em nossas vidas: a alegria, a gratidão e também a oração. E para isso, então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 1, versículos de 3 a 11. E vamos aprender realmente que a alegria, ela se traduz, ela transborda em gratidão e oração. Filipenses 1, de 3 a 11, nós vemos assim: agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como eu tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Logo depois da saudação que o apóstolo Paulo faz aos Filipenses, ele também saúda a liderança daquela igreja, os bispos e diáconos, e logo em seguida ele começa a descrever as coisas boas que ele sente a respeito daqueles irmãos. E nós vamos perceber que justamente nesse parágrafo ele transforma as suas palavras em gratidão, e também ele escreve uma oração por aqueles irmãos que se encontravam
em Filipos. Alegria e gratidão. Uma das coisas que nós precisamos nos atentar é que Paulo estava preso. Ele estava impedido de realizar a obra de Deus. E para Paulo, a obra, o ministério, era algo que lhe dava muita alegria. Paulo realmente ele se sentia realizado ao pregar o Evangelho e ao plantar igrejas e ver aqueles irmãos crescendo na fé e frutificando para a glória de Deus. Mas como ele estava preso, ele estava impedido de pregar livremente o Evangelho, de visitar as cidades, de plantar igrejas, de rever os irmãos, de visitar as igrejas que ele plantou, visitar as igrejas que nasceram como fruto da evangelização de outros irmãos, e ele estava impedido de rever naquele momento os filipenses, a quem ele declara todo o seu amor. Paulo com certeza lutava contra inúmeros inimigos da alegria. E nós podemos citar alguns desses inimigos. Não são todos os inimigos que eu listei aqui, mas com certeza esses se encontram entre os maiores inimigos da alegria. Em primeiro lugar, o ressentimento. Quantas vezes nós ficamos ressentidos contra pessoas que nos magoam, e quantas vezes nós também ficamos ressentidos em relação às circunstâncias e situações que nós enfrentamos na nossa vida. Ficamos ressentidos contra pessoas, contra situações, e não são poucas as pessoas que alimentam um tipo de ressentimento contra a pessoa do próprio Deus. Pessoas que pensam e dizem assim: por que Deus permitiu que essa situação acontecesse na minha vida? Por que Deus não me livrou dessa provação? Por que Deus permitiu que essa doença aparecesse? Por que Deus permitiu que eu perdesse o meu emprego? Por que Deus permitiu que o meu pai ou o meu filho morresse? O ressentimento é um dos grandes inimigos da alegria, mas ele não é o único. Nós podemos também citar aqui a preocupação, a ansiedade quanto ao futuro. E nenhuma pessoa ansiosa consegue desfrutar de fato de alegria na sua vida. A alegria e a ansiedade não combinam. Onde existe ansiedade, não existe alegria. Existe o tormento, a preocupação. A sua mente, o seu coração estão totalmente voltados para aquilo que poderá acontecer no dia de amanhã. Onde existe preocupação, não existe alegria. Um outro inimigo da alegria é a tensão. E a tensão, ela diz respeito à luta que nós travamos para ter o controle das situações. A tensão acontece quando nós tentamos controlar todas as coisas na nossa vida. E essa tensão é uma tensão inútil, porque por mais que eu e você nos esforcemos por planejar toda a nossa vida e por tentar evitar que as coisas saiam do nosso controle, uma hora ou outra o inesperado acontece.
Aquilo que nós mais tememos acontece. E a tensão existe quando nós ficamos então nessa disputa com Deus, com os outros, para ter o controle da situação. Mas também existe um outro grande inimigo da alegria, que é o temor. E o temor, o medo, ele acontece quando nós temos a consciência do perigo. Uma pessoa que tem medo, uma pessoa que é escravizada pelo medo, uma pessoa que está prostrada diante do temor, ela não pode usufruir e sentir a verdadeira alegria em seu coração. É possível que o apóstolo Paulo lutasse com a maioria desses inimigos da alegria. Com certeza ele estava muito preocupado com as igrejas, com o progresso do Evangelho. Com certeza ele experimentava em algum momento na sua vida a tentação de querer estar no controle. Com certeza o apóstolo Paulo tinha a consciência do perigo de ser um prisioneiro de Roma. Mesmo assim, ele não deixou, não permitiu que esses inimigos triunfassem sobre a alegria que ele tinha no Senhor. Paulo estava assim preso. Aparentemente ele não podia fazer nada pelos filipenses, mas aquele homem percebeu que mesmo preso, ele poderia sim fazer coisas úteis para o reino de Deus, até mesmo para aqueles irmãos queridos. E por isso as cartas que nós temos, que são a grande maioria do Novo Testamento, foram frutos do trabalho do apóstolo Paulo dentro das prisões. Paulo, ele escreve para os filipenses, ele demonstra gratidão, ele ensina, ele encoraja e ele ora por aqueles irmãos. Quantas vezes nós damos a seguinte desculpa: eu estou enfrentando um problema, uma dificuldade, e porque eu estou enfrentando um problema, uma dificuldade, eu não posso servir a Deus, eu não posso servir aos irmãos. São desculpas que nós damos. Nós nos escondemos muitas vezes atrás dos nossos problemas, das nossas dificuldades. O apóstolo Paulo, ele tinha todos os motivos para ficar ali deprimido, remoendo ali talvez ressentimentos contra as pessoas que o acusaram, contra as pessoas que o prenderam. Mas não, o fato dele enfrentar problemas não foi uma desculpa para ele não continuar servindo a Deus. Nós precisamos aprender isso com o apóstolo Paulo, que não são as circunstâncias que determinam a nossa alegria, mas é a alegria que nós temos em Cristo que vai afetar a maneira como nós encaramos as circunstâncias. E é muito interessante porque nesses primeiros versículos de 3 a 8, nós podemos encontrar então justamente Paulo transbordando essa alegria
através da gratidão e também através da oração. Vamos ver aqui Filipenses 1, de 3 a 5. Agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A gratidão, ela é fruto das nossas memórias. Da mesma maneira que a ingratidão, a murmuração, a reclamação também estão relacionadas aos nossos pensamentos, às nossas memórias. Existem muitas pessoas que ficam alimentando simplesmente aqueles episódios onde elas sofreram algum tipo de injustiça, onde pessoas acabaram lhe prejudicando, oportunidades que não se concretizaram, pessoas que lhe magoaram, e esses pensamentos, essas memórias acabam reinando e dominando a vida dessas pessoas. E qual é o resultado disso? São aquelas pessoas que sempre estão reclamando de todas as coisas. São aquelas pessoas que estão sempre reclamando de todas as pessoas. São aquelas pessoas que facilmente se esquecem do bem que os outros lhe fizeram, mas que sempre têm prazer em ressaltar aquilo que não foi feito, ou até mesmo aqueles momentos em que as pessoas acabaram lhe magoando. Veja bem, existem pessoas que são assim, que parecem que estão num círculo vicioso, onde o seu pensamento é dominado simplesmente por essas memórias ruins. E como resultado, essa pessoa é sempre aquela pessoa insatisfeita, que sempre está reclamando, que sempre está criticando. Uma pessoa que acaba sendo imersa em tristeza e não em alegria. Mas veja que o apóstolo Paulo não faz assim. Ele procura alimentar a sua mente, o seu coração, com boas memórias. E são essas boas memórias a respeito dos filipenses que faz com que ele escreva essas palavras. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo ele só tinha boas memórias dos irmãos, dos cristãos em Filipos. Lá, e nós falamos um pouquinho sobre isso na semana passada, em Filipos, o apóstolo Paulo e Silas, eles foram açoitados, eles foram presos injustamente, mas foi justamente nessa cidade que ele viu o evangelho florescer, em primeiro lugar, na família de Lídia, e depois florescer na família do carcereiro, que era o responsável pela prisão de Paulo e Silas. Ao invés dele se lembrar das dificuldades, dos momentos ruins, não, Paulo prefere se lembrar e trazer à sua memória os bons momentos,
a alegria que ele teve com aqueles irmãos de ver o evangelho crescer na família de Lídia, de ver a família do carcereiro se converter. Paulo diz: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, sempre oro com alegria. Por quê? Porque ele reconhece aqui que aqueles irmãos sempre cooperaram com o evangelho. Desde o momento em que o evangelho foi recebido, até aquele momento em que ele estava em prisões. Essa palavra que nós encontramos aqui de cooperação, por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho, é aquela palavra que nós conhecemos bem, de koinonia, que geralmente é traduzida como comunhão, os relacionamentos fraternais dos irmãos. Mas aqui, essa palavra tem um outro sentido. Tem o sentido de uma parceria, de uma sociedade, de uma participação ativa e até mesmo sacrificial. E sabe o que é que Paulo está agradecendo aqui aos filipenses? Quando ele diz aqui, por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho, Paulo está dizendo assim: por causa do investimento financeiro que vocês têm dado ao evangelho. É isso que o Paulo ressalta nesse momento em relação aos filipenses. Não era simplesmente uma parceria em oração, uma parceria que envolve preocupação, mas era uma parceria prática. Os filipenses ajudavam financeiramente o apóstolo Paulo na sua missão de pregar o evangelho. Pelo menos a igreja de Filipos participou ativamente do sustento do apóstolo Paulo em 3 ocasiões. A gente não vai ler aqui, mas quando Paulo estava em Tessalônica, você pode ver isso em Filipenses 4, versículos 15 e 16. Quando Paulo também estava em Corinto, você pode ler isso na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 9. E você pode ver que também quando Paulo estava em Roma, os filipenses cooperavam com o seu ministério ativamente. Isso você pode ler depois em Filipenses capítulo 4, versículo 18. Os filipenses eram pessoas muito queridas, eram pessoas que demonstravam todo o seu amor e cuidado para com o apóstolo Paulo. E esse amor e cuidado não se traduz apenas em consideração, em orações, em algum tipo de correspondência, mas os filipenses, eles foram capazes de se sacrificar para ajudar e suprir as necessidades do apóstolo Paulo. Gratidão. Como essa palavra está fora de moda. Nós somos pessoas ingratas. Nós reclamamos de tudo. Quando as coisas, então, não vão bem, nós nos ressentimos, ficamos amargos, e esquecemos de agradecer a Deus pela sua presença, pela salvação, pela sua companhia, pela bênção da vida, pela sua provisão. Como a gratidão está fora de moda, nós esquecemos rapidamente de agradecer aquelas pessoas que nos ajudam, que são nossos amigos, que nos acudem no momento de necessidade.
Como nós nos esquecemos rapidamente daqueles que, no momento em que nós nos encontramos numa situação difícil, se lembram de orar pelas nossas vidas. Mas o apóstolo Paulo não era assim, porque ele tinha alegria no seu coração. Esse coração transbordava em gratidão a Deus pela vida dos filipenses. Lamentações, capítulo 3, versículos 21 e 23, nós vemos o seguinte, lá no livro do profeta Jeremias: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essas palavras foram ditas pelo profeta Jeremias, que proclamou o juízo de Deus diante do seu povo. Povo esse que rejeitou as advertências dele e de todos os outros profetas. Jeremias esse que, quando escreveu o seu livro das Lamentações, ele estava assentado no monte, olhando para Jerusalém, devastada e queimada. Mas mesmo nesse momento de grande aflição e tristeza, mesmo diante daquilo que ele mais temia, diante da morte e da destruição, ele diz: todavia, lembro-me também daquilo que pode me trazer esperança. Ele se lembra das misericórdias de Deus, ele se lembra da fidelidade de Deus. Quero sugerir para os irmãos aqui: grave as boas memórias em pedra. Crave as boas memórias em pedra, para que não sejam esquecidas. E as más lembranças e as más memórias, escreva simplesmente na areia do mar. Porque essas memórias, as más memórias, não devem ocupar a nossa mente, não devem dominar o nosso coração. Mas Paulo, ele continua, e nos versículos de 6 a 8, ele também revela que a gratidão a Deus pela vida dos filipenses também estava firmada numa grande convicção que ele tinha, uma grande confiança que ele tinha de que Deus iria completar a boa obra na vida dos filipenses. Acompanhe comigo aí, então, a leitura dos versículos de 6 a 8. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Talvez esse versículo 6 seja um dos versículos mais conhecidos da carta aos Filipenses. E eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.
O apóstolo Paulo não poderia ajudar os filipenses naquele momento. Mas ele sabia que mesmo ele sendo impedido de edificar a vida dos filipenses, Deus continuava trabalhando incansavelmente na vida daqueles irmãos. Deus estava controlando tudo o que acontecia. Não somente na sua vida, mas também na vida dos filipenses. Ele diz: aquele que começou há de completá-la. A ideia aqui de completar é a ideia da mesma palavra que o Senhor Jesus Cristo disse antes de morrer na cruz. Ele disse: está consumado. Ele usou aquela palavra, tetelestai. E essa palavra tem relação justamente com a ideia de completar, de deixar finalizado, de deixar uma obra perfeita, totalmente acabada. O apóstolo Paulo, ele demonstra a sua convicção de que Deus que começou uma grande obra na vida dos filipenses, esse mesmo Deus que começou iria completar essa obra na vida daqueles irmãos. A obra de Cristo na vida daqueles irmãos seria finalizada. Quando nós recebemos a Cristo, quando nós confiamos em Jesus, nós somos justificados. À medida que nós caminhamos na nossa vida cristã, nós somos por Deus santificados. E no dia de Cristo, todos nós, aqueles que creem em Cristo, serão glorificados. E o que significa ser glorificado? Significa ter a mesma vida e corpo que o nosso Senhor Jesus Cristo teve depois da sua ressurreição. Isso era um motivo de grande alegria para o apóstolo Paulo. Paulo acreditava que Deus, de fato, iria levar a cabo a obra da salvação na vida dos filipenses. Quantas vezes nós somos tentados a desconfiar de Deus? Quantas vezes nós entramos numa tensão com o Senhor e nos negamos a deixar que Deus seja simplesmente Deus na vida das outras pessoas e na nossa própria vida. O apóstolo Paulo, ele tinha essa certeza, a segurança da salvação, de que aqueles que creram em Cristo continuariam sendo santificados, transformados à imagem do seu Filho Jesus Cristo, todos os dias, até aquele dia em que Deus irá completar a obra na vida daqueles crentes. Nós não podemos exigir perfeição hoje. Nós devemos sim perseguir, devemos sim insistir, devemos sim desejar sermos como Cristo, mas o fato é que Deus irá completar essa obra de uma maneira final, no dia de Cristo Jesus. E o dia de Cristo Jesus é o mesmo dia do Senhor que nós vemos no Antigo Testamento. O dia em que Deus irá sujeitar todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. E naquele dia, então, não vai mais haver
pecado, tristeza, choro, dor e muito menos a morte. Paulo, ele prossegue falando sobre o sentimento que ele tem. Ele diz assim, olha, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com profunda afeição de Cristo Jesus. Paulo realmente amava os filipenses. Ele tinha certeza de que Deus iria completar a obra na vida deles, porque eles já estavam demonstrando frutos de que eles também participavam com ele da graça de Deus. Eles eram atuantes, eles estavam sempre atuando junto ao apóstolo Paulo. E ele termina no versículo 8 falando, Deus é minha testemunha de como tenho saudades de todos vocês com profunda afeição de Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo tinha saudades dos filipenses. A ideia aqui de profunda afeição é a ideia daquela dor que nós sentimos no nosso intestino. Ele amava e tinha saudades profundas daqueles irmãos, porque aqueles irmãos nunca abandonaram o apóstolo Paulo, mesmo quando ele se encontrava em prisões. A alegria e a oração. E nós falamos que a alegria no coração transborda, em primeiro lugar, em gratidão. Mas ela também transborda em oração. Vamos ver os versículos de 9 a 11. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para glória e louvor de Deus. Uma das grandes verdades que nós precisamos constatar em nossas vidas é que a oração, ela nos livra da preocupação, nos livra dos ressentimentos, nos livra da tensão e do temor. Não existe melhor e maior remédio para o cristão do que a oração. E por que nós insistimos tanto em nossas vidas em desprezar essa bênção que Deus nos dá? O livre acesso de conversarmos com Deus sobre todas as coisas. Nós preferimos recorrer ao psicólogo, nós preferimos recorrer aos remédios, nós preferimos realizar tantas outras coisas e desprezamos a oração, que é gratuita, que está disponível 24 horas por dia às nossas vidas. Em qualquer lugar nós podemos fazer uso da oração. A oração nos ajuda a nos livrar dos ressentimentos. Quando nós oramos, Deus, me perdoa, assim como eu perdoo aqueles que têm me ofendido. E naquele momento você se lembra
que você não tem perdoado aquelas pessoas que te ofendem. E daí, naquele momento, você cai diante de Deus, de joelhos, e pede que Deus o ajude a perdoar. E Deus ouve a nossa oração. Quando nós nos encontramos tomados de preocupações, quando nós entregamos todos os nossos anseios e deixamos lá diante do trono da graça de Deus, nós encontramos ajuda. Deus nos fala que Ele continua no controle, que Ele está cuidando das nossas vidas, que Ele está no futuro, como Ele está no presente. Quando nós oramos, as tensões, elas podem ser aliviadas no momento em que nós deixamos Deus ser realmente Deus em nossas vidas, no momento em que nós abrimos mão dos nossos direitos diante das outras pessoas. Tudo isso através da oração. A oração também nos ajuda a nos livrar do temor, do medo que nos escraviza todos os dias. O medo de sair de casa, de ser assaltado, o medo de não conseguir o sustento para o final do mês, o medo de percebermos que nós somos inadequados para tantas coisas. Deus fala conosco através da oração. E quando nós oramos, nós somos lembrados de tantas orações que foram escritas nos Salmos, onde nós vemos inúmeras vezes o salmista dizendo: clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me livrou. Eu estava com medo dos meus inimigos, mas Deus me livrou de todos eles. A oração é uma ferramenta extremamente importante e necessária na vida do cristão. Apesar dos filipenses sofrerem muitas privações, porque diferente do que nós podemos imaginar, os filipenses, na sua grande maioria, eram pessoas crentes pobres, simples. Paulo poderia orar pelos filipenses, então, pedindo que Deus enviasse prosperidade financeira. Os filipenses são tão simples, tão carentes, e mesmo assim eles enviam donativos. Abençoa a vida financeira deles, para que eles possam ser supridos e contribuir ainda mais com o progresso do Evangelho. Mas não é isso que Paulo ora nesse momento. Paulo também ele poderia orar pedindo que Deus livrasse os filipenses das perseguições. Mas não é isso que o apóstolo Paulo ora. E uma das outras coisas que nós aprendemos aqui com a oração do apóstolo Paulo pelos filipenses é que uma das maiores demonstrações que eu e você podemos dar para as pessoas, dizendo que nós amamos essas pessoas, é orando pelas pessoas, é intercedendo pelas outras pessoas. Você ama uma pessoa, então você deve ser capaz de interceder, orar por essa pessoa. Paulo não podia fazer muitas coisas, mas ele podia orar. E é isso que ele faz. E ele ora, não por prosperidade financeira, não por livramento, mas ele ora para que o amor dos filipenses cresça a cada dia. Como que é a sua oração? Ela é uma carta de gratidão a Deus ou ela é uma lista de compras? Muitos cristãos oram como se estivessem fazendo a sua lista de compras.
Deus, eu preciso disso, eu quero, eu preciso. O apóstolo Paulo, ele agradece a Deus pela vida dos filipenses e ele ora para que eles cresçam em amor. Para que eles cresçam em amor. E isso, Paulo condiciona a duas palavras. Ele fala assim, que esse amor deve crescer no conhecimento e na percepção. Como é que o amor dos filipenses deveria crescer? Primeiro, através do conhecimento de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós somos capacitados a amar as outras pessoas. Porque somente quando eu conheço Deus, e eu conheço o verdadeiro amor de Deus, a verdadeira natureza do amor de Deus, a maneira como o amor de Deus se manifesta para com as nossas vidas, é que nós então aprendemos e somos capacitados a amar os outros, não segundo as nossas opiniões, mas segundo aquilo que Deus nos revela que é o verdadeiro amor. Paulo também ele fala sobre a percepção, e essa percepção é a ideia de nós conseguirmos ver a realidade das coisas, de termos um julgamento correto daquilo que é certo e daquilo que é errado, daquilo que é bom e daquilo que é mal. O amor ele tem que crescer nessa percepção, porque infelizmente nós temos um conceito tão distorcido a respeito do que é o amor. E se você quer saber como o amor deve ser e se comportar, você precisa voltar lá para as Escrituras em 1 Coríntios capítulo 13 e ver como é o verdadeiro amor. E o amor ele não se alegra com a injustiça. O amor ele se alegra com a justiça, com a verdade. Ele não se conduz de uma maneira inconveniente. Ele não deixa a pessoa orgulhosa. E Paulo, então, ele ora para que os filipenses cresçam cada vez mais no amor. Mas esse crescimento vai depender do conhecimento que eles têm a respeito de Deus e também dessa percepção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Não da minha percepção, mas daquilo que Deus diz que é certo e errado. Assim, então, eles poderiam discernir, examinar e distinguir aquilo que era verdadeiro, aquilo que era falso. Esse amor, os capacitaria a serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo deseja que os filipenses, ele deseja que todos os crentes sejam puros, sinceros, sem nenhum tipo de mancha, impureza. Ele acredita que se assim eles procederem, eles chegarão inculpáveis diante de Deus na ocasião da volta de Cristo. Que na vida deles seria encontrado o fruto da justiça. E o que é o fruto da justiça? É o caráter de Cristo. São as características de Cristo presentes em nossas vidas. Mas esse fruto não é algo que pode ser conquistado através do nosso esforço, da nossa religiosidade. Esse fruto,
ele só acontece em nossa vida através da pessoa de Jesus Cristo. É Cristo que nos capacita a sermos como Ele próprio. Tudo isso para a glória e louvor de Deus. Concluindo, a alegria no coração gera gratidão. Você é uma pessoa que tem sentido a alegria do Senhor na sua vida? Então isso tem que se manifestar através de gratidão e também de intercessão. Mas é verdade também que quanto mais nós oramos, quanto mais nós praticamos a gratidão e cultivamos a gratidão em nossas vidas, nós vamos colher como resultado disso a alegria do Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos ensina que a alegria no Senhor não depende das circunstâncias em que nós nos encontramos. Que mesmo quando nós passamos por momentos difíceis, nós podemos alimentar em nosso coração a gratidão ao Senhor, às outras pessoas que nos ajudam. Obrigado a Deus porque a tua palavra nos ensina que podemos ter alegria e demonstrar essa alegria em nossos corações através da oração. Muito obrigado a Deus, porque é o Senhor que nos capacita a nos alegrarmos no nosso Deus. Nós oramos assim, no nome de Jesus.